Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estava sentindo falta e mais do que minha identidade é minha missão, é ensinar. E dentro deste ensinar, se tiver que escolher, eu opto pela espiritualidade. Então, é um prazer imenso estar aqui ensinando sobre a espiritualidade. E eu não quero apenas ensinar, eu quero viver. Este viver, apesar dos contratempos, apesar dos percalços que acontecem na nossa vida, eu estou aqui lutando, eu creio que um dia eu irei superar todos, mas nós temos que ir aprendendo, ir lidando com as situações, ir vencendo uma a uma, até que um dia eu vou poder chegar aqui e vou contar para vocês em detalhes tudo o que aconteceu comigo. Não é neste momento que farei isto. Hoje eu quero falar sobre um resumo do livro Manifestando o Segredo, de John Brower. Ele sugere um guia de manifestação. Manifestar o quê? Manifestar a abundância, a prosperidade, a riqueza, a saúde. E tudo ele diz começa pelos nossos pensamentos. E é muito interessante que ao chegar no final do livro, realmente nós precisamos ser preparados para receber a abundância que queremos. Nós precisamos preparar a nossa mente, os nossos pensamentos, porque tudo está dentro de nós. Somos nós mesmos quem manifestamos aquilo que estamos vivendo. Então, eu espero aqui me fazer entender e que vocês recebam um resumo deste livro com muito carinho e com muita gratidão, né, a John Brower e ao universo. É John Brower, né, porque é B-R-O-W-E-R o nome dele. Bom, vamos lá. Então, não esqueçam, conforme nós vamos aprendendo sobre como funciona o universo, então nós temos que já ir praticando, mesmo que temos recaídas, nós temos que ir praticando. Então, aquela máxima, né? Cuidado com as notícias que você vê, né? Notícias que geram medo, insegurança, né? Jornais, não assista, não queira saber, porque você se emaranha com esse tipo de acontecimento. E o que acontece com o outro vai mexer com você, como eu disse no vídeo anterior sobre o emaranhamento. Outra coisa também, quando você tiver uma situação para enfrentar, e isso eu vou falar como testemunha viva, eu fiz exatamente isso e vou explicar para vocês. Então, acontece uma situação de súbito, inesperada na sua vida, e você tem que enfrentar aquela pressão. Então, você não sabe como resolver a situação. Então, não resolva. Vá meditar, ainda que houve dentro de você um desequilíbrio emocional. Vá meditar, vá se distrair. Quando algo ou alguém, algo que acontece ou alguém te pressionar e você sentir, poxa, eu preciso resolver essa situação e não sei como, não chore. Vá viver de sol, aguente firme, desista. Tente pensar numa situação para você enfrentar aquilo da melhor forma. Mas se não aparecer uma solução, não faça nada. Aguente firme que vai aparecer uma saída. E aparece. Porque eu já fiz essas provas com o universo e eu tenho assim vigiado para fazer essas provas exatamente para ver até onde eu aguento e até onde o universo vai me testar. É incrível, a saída aparece. Isso é saltar quanticamente. Bom, mas não resolvemos nada, mas você já conseguiu se controlar. Você conseguiu controlar a situação dentro de você. Então, isso daí já é um pequeno salto quântico.
a realidade vai mudar? Vai mudar. E outra coisa, você tem que falar, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu vou conseguir. Fala no presente, né? Eu consigo ou até eu já consegui, eu já resolvi. Mesmo que ainda gere um pouco de dúvida, afirme, brigue com seu cérebro, brigue com a sua emoção e diga, eu vou sair dessa situação, eu já saí dessa situação, eu já consegui, eu posso, eu tenho, está tudo bem, está tudo certo. Bom, enfim, tudo começa pelo controle dos nossos pensamentos. Gente, isso eu testei e realmente aparecem as soluções. E assim, você nem imagina como. Você está no trem e aí você fala assim, nossa, vou perguntar para aquela moça ali sobre um lugar. Você vai e pergunta para ela, ela te indica o lugar, você vai no lugar e dá certo as coisas. Sim, aconteceu isso comigo. Então, os pensamentos se tornam realidade. Por quê? Porque os pensamentos têm e são energias. Então, é você começar a testar o universo para ver como vai ficar toda essa situação. Sabendo que os pensamentos têm e são energias, nós temos que aprender a usá-los, usar os nossos pensamentos a nosso favor. Diz um provérbio que dentro de nós existem dois lobos e eles vão se rasgar até que um seja derrotado. Mas o que vencer é o que você e eu alimentamos. Então, que venhamos alimentar aquele lobo que nos traz abundância. Bom, na verdade, é tudo sobre nós mesmos. É tudo sobre nós, é tudo sobre o nosso mundo. Eu já disse para vocês que Deus é mente. O Kybalion fala isso. Deus, ele é do tamanho da nossa mente. Bom, o que nós pensamos está tão enraizado que John Brower, ele diz assim, nós temos que desprogramar esses pensamentos enraizados e reprogramar, mudando nossas crenças, mudando os nossos pensamentos, transmutando experiências para que nós venhamos fazer uma realidade, criar uma realidade, um destino coerente com o que nós queremos. Outra frase que a gente já ouviu e nós sabemos, o universo ele é ilimitado. Você é ilimitado, você é uma semente estelar, você também é infinito. Então, e o universo, não há falta de nada para ele. Se não há falta de nada para ele, não há falta de nada para nós. Nós só somos o micro, né? O universo é o macro. Então, nós temos que substituir pensamentos, experiências negativas, sofridas, por pensamentos de sucesso, mesmo que não tenham nunca acontecido. O universo, ele não diferencia o real do fictício, tá? Onde nós concentrarmos a nossa atenção, o nosso foco, é isso que nós vamos atrair. Então, nós devemos acreditar no que merecemos, no que queremos. Nós temos que ter pensamentos positivos. Pensar nas experiências passadas, ressignificando-as. Tipo assim, pessoal, você tem que ver como experiência, você tem que ver como teste e não ficar remoendo, entende? Aplica aí o perdão, aplica aí a limpeza da desprogramação, de uma nova reprogramação, aplica a abundância, ressignificação de abundância sobre todos os nossos pensamentos antigos e vamos mudando. Com o passar daqui deste resumo, eu vou explicando como funciona para vocês. Esses conceitos, eles parecem abstratos, mas vocês sabendo, como eu disse, desses conceitos,
sobre a abundância infinita, que o universo é infinito, que você é um ser infinito, que Deus é sua mente, que você é um ser co-criador junto com o universo. Você sabendo essas definições, esses conceitos teóricos, pode ser filosóficos, mais reais, você consegue ir mudando os seus pensamentos para pensamentos melhores, pensamentos de alta frequência, que é isso que ele nos ensina. Bom, o que eu quero dizer é que você aguentar uma vida, suportá-la, tolerar, nisso não há evolução. Pessoal, ficamos do jeito que estamos. Quando estamos em zona de conforto, quando simplesmente aguentamos situações. Também mau humor, negatividade, cara feia, trabalhar no que não gosta, tudo isso não gera evolução. E como eu já escrevi no meu post, segundo Pedro Calabres, ele diz: cara feia, negatividade, baixa frequência enfraquece o cérebro. Então, impede que as pessoas tomem decisões mais assertivas e reduz memória. Então, a vida, ela é para se aprender a servir a espiritualidade. Como? Ajudando, estudando, trabalhando. Tudo se volta para a espiritualidade. Um dia será necessário que as pessoas se comprometam com a espiritualidade, porque no final é tudo sobre ela. É bem isso. Então está esquentando. É necessário você preparar o cérebro para o sucesso. Toda influência sutil, por mais leve e sutil que seja, que você cria na sua mente subconsciente, ela afeta a sua vida. Então, nós temos que plantar frases que são sementes de sucesso. Usar as roupas melhores que você tem, livrar-se do que não usa e dizer: eu mereço coisa boa, eu mereço coisa nova e melhor, eu posso comprar coisas novas, eu sempre terei mais do que preciso. Então, se alimente de coisas boas, positivas e se prepare para as coisas ficarem melhores, né? Mas o que fica entre nós e o nosso sucesso, que está no futuro, é o que pensamos, tá? E sobre nós mesmos, sobre o mundo que nós vivemos. É algo assim, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos, do nosso diálogo interno, mediante as escolhas dos nossos pensamentos que fazemos. Então nós temos que plantar frases boas, falar conosco, pensar positivo. Você pode, quando vier um pensamento, você vai mudar este pensamento. Cérebro, da onde você escolheu pensar isso? E você dá ordens para o seu cérebro, mudando sua consciência para um pensamento positivo, que é uma frequência maior, mais alta. Então, nós temos que mudar a nossa consciência. E como fazer isso? Bom, aprendendo em primeiro lugar a ouvir a nossa intuição. Ouvir a intuição, muitas vezes ela vem num momento de distração, ela vem como uma voz baixa, como um sentimento, como a primeira resposta. Então, nós temos que detectar quando é a nossa intuição. Ter foco naquilo que queremos, porque tudo que colocamos foco aumenta, cresce. Os nossos pensamentos, eles devem ser subordinados à nossa vontade. Os seus pensamentos têm que ser subordinados à sua vontade. É nisso que o autor fala sobre dar ordens às nossas células. Se vier um pensamento negativo, você pode cancelar, como o mestre Hélio fala, mas substituí-los por pensamentos positivos.
Bom, quando você acreditar em algo, você sentir a emoção daquilo. E isso é um exercício diário. Todos os dias você tem que comandar a sua mente. Você tem que tirá-la da zona de conforto. A mente, pessoal, ela quer ficar naquilo que ela está acostumada. E nós temos que comandá-la, nós temos que aprender porque temos este poder. O estudo mostra que a nossa energia vibracional e a nossa mente subconsciente, quer dizer, aquilo que a gente não tem consciência, está no inconsciente, são baseados nas nossas crenças. Então, mas qual é o segredo? O segredo é que quando você tem determinados pensamentos, esses pensamentos, eles geram crenças. Então, mas você não está, como eu já disse, né? Não está subordinado ao seu cérebro. O seu cérebro deve te obedecer aquilo que você quer pensar, né? Então, é assim, quando nós estamos bem, nós conseguimos pensar pensamentos bons e de alta vibração. Então, são nesses momentos que você deve criar novos pensamentos. Você deve criar quais os seus sonhos, quais os seus objetivos. Estando bem emocionalmente, o que você quer criar? E desta forma, os seus pensamentos te levarão na direção certa. Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional, ele diz que o cérebro precisa de 17 segundos para se reorganizar para o crescimento de novas conexões. Quando o pensamento vem sozinho, sem você dirigi-lo, então podem vir pensamentos negativos ou ele desencadeia a mente emocional e aí você pode lembrar situações de tristezas, de ressentimentos, etc. Então é necessário que você altere esses pensamentos negativos para positivos. Essa alteração do pensamento, o autor diz, é funcional, faz parte do funcionamento do cérebro. É mais ou menos assim, operacional. É você quem comanda o que você quer pensar. Olha, quando você dirige o seu pensamento para pensar diferente, muda-se a visão e muda-se o resultado. E isso o autor Daniel Goleman diz que leva 17 segundos. E quando você escolhe o que pensar, o processo de manifestação para ser completado leva de 17 a 68 segundos. Mas é necessário praticar para que o seu cérebro entenda isso. Então você tem que falar como se já tivesse acontecido, ser grato. Estou muito feliz pelo dia que eu tive, estou muito feliz pelo emprego que eu conquistei, estou muito feliz pela situação que você escolher. Bom, só que para alcançar de fato a manifestação, ele diz que precisa de 2.000 horas de prática. Pessoal, quem consegue ficar pensando naquilo que quer se manifestar 2.000 horas? Então você tem que pensar 24 horas. Para você pensar, eu fiz o cálculo, né? Em 2.000 horas, 24 horas, dariam 83 dias. Então vamos falar em cerca de 90 dias. Ninguém fica 24 horas. Então vamos dividir pelo meio, 12 horas. 12 horas, a manifestação ocorreria em 6 meses. Bom, mas não é rápido. Normalmente a vida tem os percalços, tem o caos, tudo vibra, nada fica estático. Então, esse tempo, dizem alguns estudiosos que levam a 3 anos. Leva a 3 anos para você conseguir mudar os pensamentos e manifestar aquilo que se quer. Bom, não esqueça que quando nós dizemos sobre o caos, quando temos duas formas de enfrentar as situações. Aquelas externas, que são
os desafios externos, as pressões, as situações, né, os chamados problemas, você enfrenta, muitas vezes não fazendo nada, né, mas aceitando a situação num processo de rendição, como eu disse no começo do vídeo, ou tem aquela situação que você criou, aquela situação, pressão que foi criada por nós, aí que nós também temos sim como agir, como? Pelo amor, através do amor, nos responsabilizando e tomando as decisões, as melhores decisões que vão corroborar para a melhor situação, para o resultado da melhor situação. Então, também quero dizer assim, sobre você tentar fazer esse processo de manifestação, se você tiver um cantinho na sua casa, que seria um cantinho da oração, né, como aqui eu tenho, né, o meu pequeno altar aqui, então você prepara um espaço sagrado, né, na sua casa ou sozinho, sem distrações, e tente pensar aquilo que você quer e sentir aquilo que você quer com a mente limpa, né? Pode ser pela manhã, o horário que você achar melhor, também, e também não só nesses momentos, né? Durante o dia, naqueles momentos que você tiver disponível, você também pensar coisas boas, né? Criar aí pensamentos bons, positivos, conexões boas, porque isso vai mexendo e alterando até o seu DNA. É muito lindo tudo que o autor fala, tá bom? Vamos continuar. John Brower fala sobre a lei da atenção. Estima-se que a maioria das pessoas, 75% dos pensamentos são negativos. Só melhorando os pensamentos para positivos, de oportunidades infinitas, de controle, ou seja, de dar ordens ao cérebro, é que nós mudamos isso. Aquilo que prestamos atenção expande. Então, pensamentos antigos, de tristeza, de dor, de sofrimento, de passado, de histórias antigas, pensamentos negativos, ressentimentos, lembranças, enfim, não funcionam para avançar os nossos sonhos. Nós precisamos mudar o foco, nós precisamos concentrar quantidades de energias cada vez maiores sobre o que nós queremos, porque aquilo que nós focamos é que se expande. Então, John Brower, ele diz assim, não é mais o homem contra outro homem, é o homem contra o que ele sabe. Olha que forte isso, pessoal. Então já sabemos que também tem outras leis que nós devemos obedecer no universo para alcançarmos aquilo que queremos. Veja, é um conjunto de teorias, de conhecimento e também de práticas para que venhamos manifestar. Então, já sabemos que o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Por quê? Pelo eletromagnetismo, ou seja, a lei da causa e do efeito, né? Que é o karma, que é a colheita daquilo que nós semeamos, seja em que tempo for. Então, nós, sabendo dessa lei também, nós também temos que prestar atenção para não causar mais danos a nós mesmos. Bom, controlar os pensamentos é proporcional à nossa vontade de deixar de ser dominado por algo ou alguém. Olha que forte isso. Experiências passadas, não ser dominado por essas lembranças e também a permissão daquilo que você aceita que os outros fazem com você. Então, você tem que controlar, vigiando em todos os sentidos, sua vida, seus pensamentos, né? Qual a sua vontade de deixar de ser dominado por isso, né? E desenvolver a consciência com intenção. Isso é muito interessante, porque eu digo com e tendo intenção. Então, nós temos que desenvolver nossa consciência com intenção e
tendo intenção. Você não pode deixar os pensamentos vagar. Você tem que se alinhar com o que você quer. Você tem que cancelar e você tem que pensar aquilo que você quer, pensar coisas boas, pensamentos positivos. Então, é um conjunto de coisas. Então, é você unir comportamentos, hábitos com pensamentos controlados, vão imprimindo no seu cérebro o melhor caminho para que você manifeste a vida dos seus sonhos, aquilo que você deseja, aquilo que você está querendo que o universo te proporcione. Bom, pessoal, tudo isso, né, esses pensamentos alinhados aos comportamentos, você vai vibrando alto. Isso é vibrar alto, ter mais amor, ter alegria, ter bom humor, vai ter dinheiro, vai dirigir sua carreira, vai ter felicidade, vai ter saúde, né? Vai ter pessoas ao seu redor que gostem de você, enfim. Tudo faz parte de uma consciência completa do universo. Ser gentil com os outros é ser gentil com você mesmo. Os seus sentimentos de gratidão, de bondade, de perdão ficam em harmonia, né? E você vai vivendo mais feliz a cada dia. A pedra, quando jogada no lago, ela é um exemplo de como a sua energia ressoa com todo o cosmos, sua intenção e objetivos. Os círculos que se formam ao redor da pedra na água são as pessoas que se conectam com você, são as pessoas que se conectam com a sua energia, com a sua rede. E isso, pessoal, pode ser tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, em torno de você e de mim existe uma rede de energia que dirige tudo para a manifestação daquilo que pretendemos. Os nossos pensamentos, eles são como uma viagem, são fluidos, eles mudam, mas a única maneira de você criar outro futuro é transcender esses pensamentos. Então, pensamentos é uma viagem, é uma jornada contínua. Assim como a manifestação da sua vida também é uma viagem, é uma jornada contínua. Significa que são infinitos, tanto os pensamentos quanto as manifestações. Então, você e eu estamos em constante evolução, enviando e atraindo pensamentos dos outros. Então, quais são os seus pensamentos? Se você não consegue mudar o pensamento do outro, quais são os seus pensamentos? Lembra o exemplo da pedra. Nós nos tornamos todos os pensamentos criados desde que nascemos e moldados por pais, professores e outros. Então nós temos que mudar o nosso mundo, vê-lo com outros olhos, olhar para o mundo que queremos viver. Isso nos move além do mundo atual para o mundo das infinitas possibilidades em todas as áreas da nossa vida, da vida que queremos. Você e eu criamos a nossa vida, você e eu manifestamos a vida através de pensamentos e intenções. E se você começar a exercitar, a praticar, tudo que você sabia, você verá de forma diferente, porque estará mudando os seus pensamentos. Bom, a mente, ela modula a frequência e mantém a intenção. E da mesma forma, a mente, então, são os pensamentos. Da mesma forma, pessoal, a luz armazenada no nosso DNA envia mensagens para o nosso cérebro, mantendo a intenção. Então, existe uma corrente elétrica, né, que mantém essa comunicação entre o DNA e os nossos pensamentos. A intenção, ela provoca mudanças fisiológicas, físico-químicas,
reais e, em consequência, por consequência, mudanças psicológicas e emocionais. Lindo isso, não é? Quanto maior a concentração na intenção, maior a frequência. Mas não basta ter só intenção, tem que ter frequência alta. Então, você tem que ter a intenção, mantendo os pensamentos bons, aquilo que você quer, na direção que você quer. Pensar de maneira correta, falar palavras corretas. Então, Buda diz que é possível e a ciência também diz que é possível. Lindo isso, não é? Onde todas as alterações podem ser feitas? No DNA. Mudar os pensamentos, você muda as impressões do seu subconsciente. Você atinge o estado de espírito certo. As informações de que nós precisamos estão dentro de nós, dentro da nossa memória. Dentro de nós está o ambiente de autocura, para que tudo funcione na ordem. O que temos de fazer? Então, preencher o nosso interior com amor, com intenção e energia positiva, intenção focalizada, com otimismo, com alegria. Daí você começa um processo, primeiro mental, de alcançar um estado de consciência mais elevado, para atrair ou para alterar aquilo que você pretende para o seu caminho. O nosso cérebro, ele gosta, pessoal, de ficar no piloto automático, porque é familiar a ele, absorvendo informações certas ou não. Para ele tanto faz, ele não diferencia. O resultado que nós temos é o que se passa nele. A sua mente, ela precisa ser limpa e atualizada. Então, tristeza, mau humor, cara feia, crenças negativas, histórias negativas, julgamentos, medos, preconceitos. Pessoal, não importa o que se vive ou o que se aprende, o subconsciente, ele age como um editor para a sua vida. Então, independente se você acredita ou não, que seja verdade, real ou imaginário, o cérebro não diferencia. Por isso, sim, é necessário ouvir frequências para mudar os pensamentos e mudar as crenças. As crenças, às vezes, elas não são claras no nosso consciente, elas estão armazenadas no subconsciente. Enfim, é isto. Eu espero que realmente você tenha gostado deste resumo do livro. Eu gostei muito e eu me surpreendi muito, apesar que eu já sabia, mas como tem peso os nossos pensamentos, como tem peso naquilo que sentimos, no nosso emocional, como tem peso no nosso DNA. As alterações são feitas no DNA, mas tudo começa, por pensamentos. Então, pessoal, reflita, assista novamente o vídeo e, sinceramente, eu fiz com muito carinho, com muita gratidão. E tudo que eu passo aqui no canal, eu também estou aprendendo para mim. Então, um abraço de alma, até a próxima, gratidão.